Nesse episódio, eu vou explicar para você que vale muito mais a pena a gente pagar o mal com o bem do que pagar o mal com o mal. E sabe por quê? Na própria oração do Pai Nosso, ele nos adverte que nós devemos perdoar os nossos inimigos. E sabe por que isso acontece? Pela lei da regra de ouro. Pela lei que eu venho batendo e explicando para você como funciona aqui nessa temporada. A regra de ouro, ela funciona sempre e sempre é infalível. Portanto, se alguém inadvertidamente ou por querer fizer mal a você, eu sei que o desejo e a vontade de revidar é enorme. Todos nós nos sentimos assim. Toda vez que acontece algo conosco, a gente quer revidar e pagar na mesma moeda. Quer fazer com aquela pessoa a mesma coisa que ela fez conosco. Por quê? Porque a regra de ouro está operando contra nós, está operando a favor daquela pessoa. Então, se uma pessoa te ofende, você vai lá e ofende essa pessoa, o que vai acontecer? Ela vai te ofender de novo. Você vai receber em troca uma ofensa. Se, por outro lado, a pessoa foi lá e te ofendeu, você respirou, contou até 10, virou de costas e foi embora, você quebrou naquele momento a regra de ouro reversa contra você. Naquele momento, você simplesmente agiu e não reagiu. Você não teve uma atitude consequencial. A pessoa deu e recebeu. Não. A pessoa bateu em você e você não devolveu. O próprio Jesus Cristo já te disse isso. Disse que você desse a outra face, ou seja, não devolva, não faça isso, porque quando você fizer isso, você vai estar plantando para colher a mesma coisa. Você vai estar permitindo que a pessoa te controle. Você já parou para pensar nisso? Toda vez que você rebate o mal com o mal, a pessoa que te bateu primeiro, ela passa a te controlar. Porque ela manda você para aquele lugar e você manda ela também para aquele lugar. Aí quando você manda ela para aquele lugar, ela te devolve e manda você para aquele outro lugar. E você faz o quê? Manda ela para aquele outro lugar. E assim sucessivamente. Se por outro lado a pessoa fala algo ou diz alguma coisa que te ofendeu ou que você não gostou, mas que você simplesmente pode não rebater, pode não refutar, é a melhor alternativa que você tem que fazer. Você precisa ter necessariamente o autocontrole, que a gente já explicou para você aqui no nosso curso, parar e dizer, não, eu não vou devolver, eu não vou plantar a discórdia para receber discórdia, eu não vou agir dessa forma, eu vou quebrar esse ciclo vicioso e mal em troca de um ciclo, no mínimo, virtuoso a meu favor. Ou seja, eu vou agradecer e vou embora. Eu levanto, vou embora, eu viro de costas e vou embora. Eu não preciso reagir. Repito, quando nós reagimos, a gente fica nas mãos do nosso oponente. A pessoa passou a nos controlar, porque ela mexeu com o nosso lado do retorno, ela mexeu com o lado da gente do revide, com o desejo que a gente tem em devolver e pagar na mesma moeda. Quando você não faz isso, você desestabiliza a outra pessoa. E no final, você controla a situação e não o contrário. Você já parou para pensar nisso? Pois para e pensa. A grande maioria das pessoas que não entra numa briga de trânsito, a grande maioria das pessoas que leva o desaforo para casa e não rebate e é de bem com a vida e sabe que esse tipo de coisa vai refletir justamente com ela e vai trazer o mal para dentro dela, ela não permite que entre. Ela não permite que aquilo faça parte da vida dela. Portanto, se acontecer alguma coisa no trânsito, por exemplo, ela sequer baixa o vidro. Ela põe a mão e diz, olha, desculpe, até logo e um abraço, mesmo estando certo, muitas vezes. Sabe por quê? Porque quando você age dessa forma, você está colocando, você está plantando o bem-estar, a paz e a tranquilidade. E o que você vai receber em troca? A paz, o bem-estar e a tranquilidade. Exatamente aquilo que você plantou, exatamente o teu comportamento. Portanto, meu amigo, você deve pagar o mal com o bem. Você deve agir, você deve se colocar sempre em posição de superioridade, entendendo como as coisas funcionam e não deixando ninguém tirar você do seu bem-estar,
da sua tranquilidade e do caminho que você está seguindo em busca do teu objetivo, dos teus desejos. Não permite que isso aconteça. Coloca o autocontrole para fora, a autoconfiança, o pensamento positivo, a maneira correta de agir. As pessoas são sim mal educadas. As pessoas são sim, muitas vezes, intransigentes, intransponíveis e até, pode-se dizer, pessoas grosseiras. Isso não importa. Você tem a possibilidade de agir diferente e fazer a coisa funcionar de outra forma para a tua vida. Presta atenção, olha para o lado. Eu tenho certeza que você conhece alguém que age dessa forma. A grande maioria das pessoas não faz isso. A grande maioria das pessoas rebate e reage na mesma moeda. Mas você tem o direito e a oportunidade de agir diferente, se você quiser continuar lucrando como resultado desse curso. Se você quiser colocar essa lei para trabalhar a teu favor. Se você quiser ter uma vida em que você recebe muito mais bem-estar do que mal-estar. Por quê? Porque você plantou isso. Porque o teu comportamento é um comportamento de quem quer receber paz, tranquilidade, sorrisos, bom dias, boa tardes, boa noites. É isso que você quer receber da tua vida. E não uma pessoa grosseira falando no teu ouvido ou rebatendo algum argumento, alguma grosseria que você acabou falando. Pensa no que eu estou te dizendo. Raciocina sobre isso. Isso é uma regra, isso é uma lei, isso é infalível, mas as pessoas não praticam. Poucas pessoas agem dessa forma. E as que agem são verdadeiros privilegiados. São pessoas que possuem uma qualidade de vida enorme, são pessoas leves e são pessoas que, na grande maioria das vezes, estão vivendo a vida de forma plena, com felicidade, paz e tranquilidade, mesmo passando pelos problemas e pelos reveses da vida. Porque a atitude e o comportamento que essas pessoas têm nessas situações é que faz a diferença na vida delas. Eu te aguardo no próximo episódio.